Eu senti uma diferença, Casagrande, inclusive de espírito para o jogo. Eu não sei se os caras do Al Ittihad estavam meio, não, aqui a gente passa, é o Benzema e tal. É. Achei um pouco isso, porque o Al dividindo tudo, os caras, inclusive, pegando forte algumas vezes. Olha só, você pega o Benzema, você pega o Kanté, você pega o Fabinho, você pega o Romarinho, leva para Romarinho. Liverpool, não vai virar os Beatles, Hum. entendeu? Não adianta você levar o Benzema, o Romarinho, o Fabinho e o Kanté para Liverpool, dar uma guitarra, um baixo, uma bateria e um vocal para cada um, eles não vão virar os Beatles. Então não adianta você pegar esses caras e levarem lá para a Arábia Saudita, colocar num time que eles não vão virar o Chelsea, ou o Real Madrid, ou o Liverpool, ou qualquer outro time que seja. Cara, ali o Campeonato Árabe é fraco, gente. Eles não é competitivo. Ou melhor, a competição deles, o nível de competitividade deles é muito baixo. Então pode ser que às vezes alguém assista o Campeonato Árabe pela televisão ao vivo e jogue o time desse com o time daquele e fica um jogo equilibrado, um jogo difícil, martelado, e engana quem está vendo. Fala assim, nossa, caraca, olha como o futebol árabe evoluiu. Não, gente, não evoluiu nada. É só sair dali daquele mundinho e pegar um outro mundinho mais mundo, né, do que eles, que toma 3-1, toma 4. Esse Al Hilal, se eu não me engano, ele ganhou o terceiro e quarto lugar do Palmeiras, não ganhou? Nos pênaltis. Al Ali. Al Ali. Qual que é esse que ganhou? Al Hilal ganhou? Hoje. Não, O Al Ali. hoje ganhou o Al Hilal Hã? o Al Ali ganhou, o Al Hilal ganhou do Flamengo no ano passado. Não, o Todo Al mundo Ali começa ganhou do com Al. Palmeiras. O Al Ali ganhou do Palmeiras, terceiro e quarto. Quando o Palmeiras jogou naquela ocasião. Ganhou nos pênaltis, É, exatamente. ganhou Três a nos dois. pênaltis. O Então, Palmeiras nem foi pro pódio, né? hã? Isso. Quando o Palmeiras não foi nem ao pódio. É, Foi a que o pior Palmeiras não mundial de conseguiu. um clube. Terceiro e quarto. Terceiro e quarto. Isso mesmo. Terceiro e quarto, o Palmeiras perdeu nos pênaltis. Então são times, eu concordo com a Mili, não é nada extraordinário, tá? Não vamos também falar assim, nossa, agora esse time aí ganhou de 3-1 do time do Benzema. Ok, ganhou de 3-1 de um time árabe. Eu acho esse time melhor, como a Mili falou, mais conjunto, mais isso, mais aquilo, vai ser mais perigoso, tem que ficar mais esperto. Mas o Fluminense é superior, como o Palmeiras era superior também, e foi surpreendido, tá? Então a questão é, pro Fluminense, vamos na enquete, pro Fluminense foi pior o time do Benzema, Kanté, Galhardo e Companhia Limitada ter perdido. Foi pior. Porque esse time, como a Mili falou, o histórico dele, tem muito mais peso. Eles têm muito mais confiança. Eles têm mais história no continente africano. É um time que tem história, cara. E outra, o Egito participou da última Copa do Mundo. Certo? Sim. O Egito participou da última Copa do Mundo. E daqueles caras que estavam lá no Al Ittihad, né? O Fabinho estava na Copa do Mundo. Não é isso? O Fabinho estava na Copa do Mundo, não estava? Ou nem foi? O Fabinho eu acho que não tava. Então não tinha ninguém, gente. Então não tinha ninguém Isso. da Copa do Mundo. Só uma correção, o Egito não estava nessa última Copa, estava na O anterior. Egito não estava 2018. o Egito disputou a final com o Senegal da Copa da África e perdeu a classificação para a Copa também para o Senegal. 2 gols do Mané de pênalti. Mas enfim, o Egito está sempre batendo ali, né? E esse time árabe não é nada, gente. Não é nada. Contrata os caras, mas não é nada. O campeonato deles não é nada. Não tem brilho, não tem competitividade, não tem força, não tem nada. Esse time é muito melhor. Só que eu acho o Fluminense favorito. Eu acho o Fluminense favorito para passar para a final. Isso não quer dizer que eu tenho certeza, não, se perder é um vexame. Não é um vexame se perder, porque o Flamengo perdeu, o Palmeiras perdeu também. E o Inter perdeu lá atrás, enfim. Vários times brasileiros perderam em semifinais para times de outros continentes. Então não é uma vergonha, não vai ser um vexame. Mas para mim o Fluminense é favorito, muito favorito contra esse time, e seria 20 mil vezes mais se fosse o grande time da Arábia Saudita. Ô, Renato, ficou pior pro O- o- Fluminense, é? Não, você sabe, eu acho que, em princípio, eu estava com a Miri. Eu acho que seria melhor para o Fluminense se desse esse resultado. Mas depois que eu vi o jogo, eu já mudei um pouco de opinião.
porque esse time é bem armado. Esse time, como a Miri falou e o Júlio Gomes lembrou, é o Real Madrid da África. Ele é um time que pode não ter jogadores conhecidos como Benzema, Kanté, Fabinho, Romarinho, o técnico não é o Marcelo Galhardo, que é tão conhecido da gente, mas ele é um time muito bem armado, ele tem um conjunto muito forte. Eu acho que o Fluminense é favorito, mas acho que o Fluminense vai ter que tomar cuidado, porque ele não vai enfrentar um punhado de estrelas desentrosadas, ele vai enfrentar um time muito bem preparado. Eu estou lendo aqui o texto do Júlio Gomes, que ele conta justamente a dúvida que eu tinha. O Al-Ahly, ele jogou contra o Flamengo e contra o Palmeiras, contra os dois. Contra os dois na disputa de terceiro e quarto lugar. Ele ganhou dos pênaltis do Palmeiras e perdeu do Flamengo por 4-2 na disputa de terceiro e quarto lugar. Ou seja, ele é um clube que está toda hora encarando o brasileiro no Mundial. Por quê? Porque ele está sempre no Mundial. Eu achava o seguinte, no primeiro momento, eu achava que o adversário mais difícil, como a Emília comentou, seria o Al-Ittihad, pelo fato de ter Benzema, de ter Kanté, de ter Fabinho, de ter Romarinho, que lá joga uma barbaridade, e ser dirigido pelo Marcelo Galhardo, que é um técnico que é objeto de desejo de 90% dos clubes brasileiros. Então, me parecia isso, mas depois de eu ver o jogo, foi um domínio tão tranquilo e tão absoluto do Al-Ahly que eu já acho ao contrário agora. Eu acho que agora o Fluminense vai enfrentar um adversário perigoso por ser um time muito bem armado. E 10, 11, 12 vezes campeões lá da Champions africana, né? Por isso mesmo, está sempre no Mundial. O Al-Ahly enfrentou o Palmeiras e o Flamengo. Li isso agora há pouco no texto do Júlio Gomes, ótimo texto do Júlio Gomes, que diz que o Al-Ahly é o Real Madrid da África. Ele ganhou do Palmeiras na disputa do terceiro lugar, nos pênaltis, o Casagrande já tinha feito uma referência a isso no início, e perdeu do Flamengo na disputa do terceiro lugar por 4-2. Num jogo até com um placar meio mentiroso. O Al-Ahly dominou a maior parte do tempo, mas o Flamengo foi mais efetivo quando atacou e conseguiu vencer por 4-2. Então, ele ainda tem mais esse perigo para o Fluminense. Ele é um time acostumado a jogar o Mundial. Ele não é um time deslumbrado que vai chegar lá para jogar o Mundial e vai tremer. Não. Ele vai jogar como tem jogado todos os últimos anos. Eu acho que o Fluminense é melhor, eu acho que o Fluminense é favorito, mas sim, eu fiquei convencido depois de ver o jogo que para o Fluminense teria sido melhor que o Al-Ittihad tivesse passado, porque é um punhado de bons jogadores, mas não tem a menor cara de time. Aliás, no Sauditão, o Al-Ittihad está em 7º lugar, se eu não me engano. O Sauditão, que diga passagem, é liderado com folga pelo time do Jorge Jesus. Do Jorge Jesus. Estão com 28 pontos na 5ª posição. O líder é o Al Hilal com 47 pontos, o time do Jorge Jesus. Aqui, Mili, manda uma mensagem aqui, o Renan Magnabosco. Ele fala assim: o Al-Ahly é favorito contra o Flu. O Diniz tem dificuldade contra time que joga no contra-ataque. Além disso, o estádio estará tomado por egípcios. É verdade, a torcida é grande e estava lá. Tinha muito cara do torcedor do Al-Ahly hoje. Sim. Não vai ser fácil, né? Eu não acho que o Al-Ahly seja favorito, não, mas não vai ser um jogo fácil e acho que uma eliminação do Fluminense não é de todo improvável, né? O futebol africano, ao contrário do nosso, vem melhorando muito, né? O nosso vem piorando. É claro que é curioso saber como o Diniz e o dinizismo vão se comportar contra um time que joga como o Al-Ahly joga. É um time, quem viu o jogo entendeu que é um time muito coeso, é um time muito difícil, se defende bem, contra-ataca muitíssimo bem, tem um meio de campo forte, tem jogadores habilidosos, tem jogadores dribladores. Então, assim, quem acompanha um pouco do futebol africano, não é meu caso, eu acompanho muitíssimo por alto, mas tem coisas ali acontecendo. Tem um treinador sul-africano que ele tem esquemas táticos revolucionários. Eu vou procurar o nome dele aqui que eu esqueci. Mas o futebol africano, do continente africano, tem melhorado muito. Então, vai ser curioso, assim, não dá para prever nada. Pode ser que o Fluminense passeie, pode ser que o Fluminense faça 3-0, mas pode ser que o Fluminense leve gols, entendeu? O time do Diniz não é conhecido por marcar fortemente, né? Não é assim que esse Fluminense joga. Então, tá tudo... Tá tudo sem a gente, não dá para prever, não dá, nenhuma previsão aqui vai ser acertada, são escolas muito diferentes, entendeu? Vai ser complicado esse jogo, a minha previsão é apenas essa.
estamos aprendendo que não é chegar e se perder é vexame, Casagrande, porque não Sim. é mais normal. O Flamengo ano passado fez o que fez, o Palmeiras no outro ano não perdeu até todos os jogos. Foi o último colocado, foi um negócio, Então, o quarto colocado. não está Eu não- sendo mais vexame. Não está sendo mais vexame. Principalmente quando a gente pega. Meu, a seleção brasileira, nos últimos 4 jogos com seleções africanas, perdeu 3 e ganhou 1. Tá? Os últimos 4. Perdeu 3 e ganhou uma partida. Camarões perdeu, Marrocos perdeu para Senegal e ganhou da Guiné. Não é isso? Os últimos jogos. Isso mesmo. Então o futebol brasileiro, ele está realmente patinando, mas assim, sabe? Patinando é quando a gente fica no mesmo lugar, né? Mas o futebol brasileiro está patinando e de vez em quando ele vai indo para trás. Ele não patina e vai um pouquinho para frente, ele patina e vai um pouquinho para trás. Então, o nosso futebol já não assusta ninguém, tá? Nem de clube, nem de seleção. O que antes era muito respeitado, o que antes que a camisa da seleção brasileira e as camisas dos times brasileiros, elas eram temidas pelo mundo todo, se jogavam, todas as equipes que jogavam contra times brasileiros, as excursões que o Flamengo fazia, Palmeiras, eu fiz com o Corinthians, o Santos do Pelé, enfim, Cruzeiro, da época lá da Libertadores, enfim, todos os grandes clubes brasileiros, Fluminense da Máquina, que fazia excursão para fora, os outros times paravam para ficar olhando às vezes os grandes craques que tinham nos times brasileiros e respeitavam muito a camisa e a história. Hoje, ninguém está respeitando nenhuma camisa do futebol brasileiro, nem da seleção brasileira. Então eu acho que isso é que que deveria colocar mais o Fluminense em atenção nesse jogo, porque é um time experiente, é um time que joga todo ano praticamente o Mundial, é uma equipe entrosada, bem preparada, bem treinada e que está acostumada a jogar contra times brasileiros, como o Renato falou. E não tenho medo mais. Os caras vão. De repente pega uma equipe meio menos focada, ou em determinado momento viajando, vai lá e mete gol e acaba ganhando o jogo. Como foi Palmeiras, como foi Flamengo, como foi outros times aí brasileiros, né? Então, o perigo maior é esse. Eu acho o Fluminense melhor, eu não consigo ver o Fluminense não sendo favorito contra o Al Hilal, né? Al-Ahly. Contra o Al-Ahly. Não vejo o Fluminense não sendo o favorito como o Al-Ahly, mas também não vejo uma derrota sendo vexame, até porque os caras não têm mais medo. Então, quando você perde o medo, o que acontece? Você pode tomar 8. Mas você pode ir lá e ganhar do time que você perdeu o medo, ou da seleção que você perdeu o medo, que foi o que aconteceu com o Brasil, na Copa com Camarões, no amistoso com Marrocos, no amistoso com Senegal. Os caras vão pra cima, perderam o medo. E outra coisa, não é um privilégio dos africanos ter perdido o medo do Brasil. Aqui na América do Sul, ninguém tem medo mais. Todo mundo joga pra jogar mesmo contra o Brasil. Aqui, no outro lado da chave, o Urawa Reds passou pelo León do México e aí vai enfrentar o Manchester City e o Fluminense vai enfrentar o Al-Ahly. O jogo do Fluminense é no dia 18, segunda-feira, às 4 da tarde é o jogo do Fluminense. A nossa enquete está assim, ó, muito equilibrada, hein? Para o Flu, a eliminação do Al-Ittihad é boa, 25%, ruim, 15%. Tanto faz, o Flu vai para a final, 27%, e tanto faz, o Flu será eliminado, 33%. Tem muito anti aqui, né? Votando contra o Fluminense para ele ser eliminado. Ô, Renato, falamos em basófia no começo do programa, porque hoje, mais cedo, em outro CNPJ, lá no G4, o diretor de futebol estatutário do Corinthians, o Rubens Gomes, falou lá no programa, brevemente, mas falou, entrevista, uma rápida entrevista para Marília Ruiz, nossa companheira aqui também de fim de papo, e ele soltou a seguinte frase que eu vou repetir aqui para vocês. Sobre a reformulação do Corinthians, né? O Corinthians vai contratar jogadores, falou que vai contratar de 10 a 11 jogadores, não é pouca coisa não. E aí ele falou o seguinte, que o Corinthians vai procurar jogadores jovens, jogadores que têm a cara do Corinthians, vai resgatar o Corinthians, essa é a ideia tal dele, da diretoria nova, que tem o Augusto Melo como presidente e ele como diretor estatutário de futebol. Ele falou o seguinte: vamos reestruturar o Corinthians.
Vamos voltar a brigar no cenário com Palmeiras, Flamengo e companhia. Não vamos mais deixar esses caras dominar o futebol. Você pode ter certeza disso. Viu, Renato? Você pode ter certeza disso. E teve, no fundo, aquela claque de gargalhada. Esse é o tipo da declaração que tem que ter como um show de auditório, né? Que o cara fala e... Porque, pô, é um brincalhão, né? Com que dinheiro... Essa é a pergunta básica. Com que dinheiro este cara vai montar um elenco à altura de Flamengo e Palmeiras? Sabe? São aquelas coisas que dá vontade de você estar lá na entrevista coletiva ou ouvir e dizer assim, peraí, só uma coisinha, por favor. Com que dinheiro o senhor vai fazer isso? Porque sem dinheiro o senhor não vai fazer isso. Ou então vai dar uma declaração, como deu o Duílio, o próprio Duílio ainda este ano, dizendo que ele fez a mesma coisa que Flamengo e Palmeiras. Ele só não teve os resultados. Meu Deus do céu. É uma piada, né? Só pode ser encarado como uma piada. Para falar isso, essas bobagens, é melhor ficar calado. Porque passa ridículo. O Corinthians não tem condições. Ele pode até montar um bom time, com o Botafogo também, mesmo com o dinheiro de John Textor, não tem o poder de fogo do Flamengo e do Palmeiras. Montou um time lá que quase foi campeão. Se não tivesse amarelado no final, tinha tudo para ser campeão. Mas competir de igual para igual com o Palmeiras e o Flamengo, o Corinthians, me desculpe, nem que contratasse o Gabigol. Essa tem sido uma característica dessa nova diretoria, né? Que assumiu o Corinthians. Eles têm sido muito, vamos dizer assim, assertivos nesse aspecto, dizendo que vai montar time forte, que vai resgatar o clube, vai voltar o Corinthians. Ele falou em outro trecho na entrevista para a Marília Ruiz hoje, ele falou: a gente quer um time jovem, forte e identificado com o Corinthians. Como se fosse um resgate do tipo de jogador que o Corinthians quer. E depois que ele falou essa história que vai brigar de igual para igual com o Palmeiras e o Flamengo, os dois, notadamente, os clubes mais ricos disparados do Brasil hoje. Então, jovem, forte, identificado com o Corinthians. Não é o Terrão? Não seria o Terrão? Ou o túnel do tempo, estar né? olhando? Ou o túnel do tempo. Ou entrar no túnel do tempo e ir lá atrás buscar jovens. Isso, exato. Então, assim, essa diretoria, ela começa fazendo o que eu aprendi nos cursos de marketing que eu fiz, que a gente nunca deve fazer, que é assim, é prometer demais e entregar de menos. O segredo é prometer de menos e entregar demais, né? Porque quando ela sai prometendo assim, você fazer o corintiano e a corintiana sonharem com o Gabigol e viverem a realidade de Yuri Alberto é complicado, né? É muito complicado. Então, queria lembrar que em 2004, o Corinthians fez um pacotão. Comprou, apresentou de uma vez só, não sei se vocês lembram, Fábio Costa, Julinho, Careca, Rincon, Adrianinho Piá, Rafael Silva, Regis Pitbull, Samir, quem lembra do Samir? Foi isso em 2004. Então, assim, a gente vai buscar na história, não tem nem como a gente conseguir acomodar uma coisa desse tipo. Não faz sentido para o que é o Corinthians hoje. Não tem dinheiro. O Corinthians devia estar preocupado em resgatar valores que são muito fundamentais para esse time e foram perdidos pela diretoria que antecedeu a do Augusto Melo, né? E eu não estou vendo o Corinthians preocupado com isso. Estou vendo o Corinthians prometendo o céu. E aí vai entregar o quê? Eu não vejo uma perspectiva de futuro. E sim, um time pode ser muito bem formado por atletas que não sejam acima da média, por atletas que sejam considerados assim bons. A gente vê muitos times assim no futebol brasileiro. Gente, o que era o Palmeiras em 2020? Era um time de craques? Quando o Abel chegou, alguém diria que era um time de craques? Quantas contratações foram feitas? E o Palmeiras virou isso que a gente conhece. O que é o Fortaleza? O que é o Bragantino? Então, sim, é perfeitamente possível você formar. O que não dá é para ficar prometendo o céu e não entregar nada nem sequer parecido. É uma conta muito alta, ela vai chegar, sabe? Eu não gostei de como começou essa diretoria. Não gostei mesmo. No ninho de basofiadores, né, Renato? Havia muitos basofiadores. Os reis da basófia,